Olá, bom dia. Tudo bem, ovelhas queridas? Eu venho aqui nessa manhã de domingo, já gravando a segunda parte da nossos comentários sobre a palavra de Deus. Para você participar, você entra no meu canal no YouTube e você vai lá colocar a palavra escrever. E aí o próprio YouTube ele vai se encarregar de registrar o seu nome. E depois você vai apertar no símbolo gostei. Você está enviando uma mensagem positiva para o YouTube. E você, nasce hoje inspirado por Deus, quero que você entenda, né, que a gente sempre tem essa preocupação de transmitir a palavra de Deus com reverência, com muito cuidado, para não passar para você alimento que não vai edificar a sua vida. A palavra de Deus ela é apta para destruir toda a força do mal e passar a injetar em você o alimento sagrado espiritual que você mais precisa. Então hoje eu quero aqui falar, debaixo da unção de Deus, da direção de Deus, uma passagem bíblica que encontra no livro de Lucas e fala de uma mulher, uma viúva. E só para você entender como o nosso Deus é soberano. O nosso Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Jesus vinha nós fazendo uma caminhada com seus discípulos, segundo o registro do livro de Lucas, e ele vinha da sinagoga. E até noitaram, e amanheceu o dia, ele amanheceu o dia e disse para os discípulos, a multidão, que ia mudar a rotina do percurso. E os discípulos perguntaram o porquê. Ele citou que estava saindo da rota da direção para onde eles iam, e ele ia visitar uma cidade chamada Naim. E a Bíblia aponta que a cidade de Naim é tão pequena que era reconhecida como vilarejo, né? E provavelmente nem no mapa ele existia. Mas Jesus nasceu o dia com essa expectativa, com esse desejo de ir na cidade de Naim. E os discípulos perguntaram para ele por que ele faria isso. Mas como eu acabei de dizer que Jesus é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabia que lá tinha uma mulher que tinha necessidade de ser amparada por ele. E ele convidou a multidão e foram até a cidade, chamada cidade de Naim. E chegando próximo da entrada da cidade, ele recebeu, saindo da cidade, um cortejo. Porém, naquela cidade morava uma mulher que perdeu o seu marido alguns tempos atrás, e ela era reconhecida como uma viúva. Era uma viúva que morava naquela cidade. E ela só tinha um filho único. E ela também, além de perder o marido, agora perdeu o filho também. E a preocupação dela era que quem colocaria agora o alimento para ela na casa, quem ajudaria na tarefa de casa, a partir daquele momento que ela perde o esposo e agora perde o filho. E Jesus, sabendo dessa situação, ele foi até a cidade, chamada cidade de Naim. E lá, quando ele entra na porta da cidade, ele é recebido como um cortejo, que vinha um cortejo saindo da cidade. E você imagina quem era?
talvez os moradores daquela vila, daquele vilarejo, ficassem se perguntando: quem é esse funeral? Quem é esse? Quem morreu? Talvez alguém informou e disse: olha, isso é aquela viúva que há pouco tempo perdeu o esposo, o marido, e agora perde o filho. Talvez abalou toda aquela cidade, aquele pequeno vila, que em canto pequeno assim todo mundo já sabe das coisas muito rápido. E ela já tinha feito aquele percurso uma vez, levando o seu marido. E agora estava fazendo pela segunda vez, levando o seu filho dentro de um caixão. E naquela época, 3 coisas afastavam o ser humano pela lei judaica. E aquela mulher era judaica, tanto que a cidade já diz, a viúva de Naim. E a cidade era situada na região de Judaica. E é tanto que, pela lei judaica, não poderia parar um cortejo. Ou seja, ninguém nunca se viu isso, né? Alguém que vai ser direcionado para um cemitério para ser enterrado, a comissão vai levando, os entes queridos, os coveiros, e a multidão acompanha. Ninguém pode parar um cortejo. Mas Jesus entrar na cidade, ele parou o cortejo. Imagine você que é acostumado a ver isso, e até já participou talvez de um cortejo, de um funeral. E sempre o comum é as pessoas chegarem na família que perdeu aquela pessoa e abraçar, desejar o conforto de Deus para ele, meus pesos, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe conforte, Deus vai te dar força. Sempre é essa conversa, né? É um meio das pessoas tentar consolar quem está em desespero, quem está em perca. Mas Jesus chegou para aquela mulher e disse: mulher, não chore. E aquela mulher olhou para Jesus e disse: como, Senhor, eu não choro? Porque eu sou viúva. Não sei se o senhor sabe, mas eu sou viúva. Já perdi meu esposo e agora perdi o único filho que eu tinha. Está aqui dentro desse caixão. E ele mais uma vez disse: mulher, não chore. E a mulher ficou olhando para ele e ele tocou a mão no caixão onde estava o moço e disse: moço, levanta. E aquele moço se levantou, se assentou e começou a conversar com Jesus. E Jesus conversando com ele. E ele pegou, mandou o moço se levantar, o moço se levantou-se e ele botou a mão no ombro daquele moço, se dirigiu até a mãe e disse: está aqui, mulher, o teu filho. Por isso que ele disse para a mulher, para aquela mãe, não chorar, porque era o que ela já tinha ouvido o dia todo durante o cortejo, as pessoas dizendo para ela não chorar, tentando consolar ela de uma forma, da maneira que a pessoa sabe e pode. Mas o verdadeiro consolo chegou na hora certa, porque Jesus, quando disse para ela, mulher, não chore, é porque ele tinha a solução. Tinha e tem. E ele chegou, parou o cortejo, tocou a mão no caixão, mandou o moço se levantar. O moço se levantou, se assentou, depois ele pediu para ele levantar de novo, ele se pôs de pé e ele pegou, botou a mão no ombro do moço e entregou para a mãe. Mãe, está aqui o seu filho. Imagine aquelas pessoas, morador, que viram a mãe passando, aquela viúva passando com seu filho no caixão, e agora, horas depois, olha e vê a mãe de volta, passando com o filho, conversando eles dois. Por isso que eu estou falando isso aqui, estou todo arrepiado. E por isso que eu sempre recomendo às pessoas crer em Deus. E aquela mulher não tinha nada a ver com Deus. Aquela mulher era praticamente mais uma pessoa que morava naquela vila. Não sabia nem se Deus ia passar por ali ou se Deus existia. Então, é isso. A palavra de Deus é isso. A palavra nos ensina tanta coisa maravilhosa
que você, ao descobrir, a ler, começar a estudar, a ler a Bíblia, estudar não, porque a Bíblia ninguém se estuda. A gente usa ela para o nosso bem, porque não tem mais de que estudar na Bíblia. A Bíblia já é sábio. Lá está toda a sabedoria que um ser humano precisa. Lá onde está toda a sabedoria que a humanidade, se pudesse e tomar posse disso, seria bom, porque a Bíblia ela ensina muitas coisas maravilhosas. Então, é isso. A palavra de Deus é isso. Ela mostra sempre, tem várias mensagens maravilosas na Bíblia. Quando você começa a ler, começa a tomar posse das mensagens que tem na Bíblia, dos textos maravilhosos, a gente vai cada dia se apegando mais, porque Deus ele veio para isso. E a Bíblia recomenda que nós temos que utilizar a palavra de Deus como instrumento, como guia. É tanto que lá em Salmos 105 diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você faz da palavra de Deus esses instrumentos, você passa a andar na luz. Você não tem mais como tropeçar, porque quem anda na luz não pode tropeçar, porque você está enxergando, olhando aonde você vai pisar, por onde você deve passar. Então a palavra é bem clara quando ela diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, tudo isso junto, ela faz nós resplandecer, né, no caminho. Não tem como um servo, um filho de Deus, tropeçar de qualquer maneira, ou muito fácil, porque também o provérbio diz que vós seja o sal da terra e a luz do mundo. Quem andar nela não andará em treva. Então imagine, depois em outras mensagens eu vou falar sobre essas duas coisas, o sal e a luz do mundo. O que é que o sal, qual é o efeito do sal? Qual é o prestígio do sal? Depois em outras mensagens vocês vão saber que eu vou falar sobre o sal e a luz do mundo. Amém? Quero que você levante uma das suas mãos. E nós vamos orar aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na tua casa para todo sempre. Que nós possamos dizer amém, dizer graças a Deus. Eu já te disse que eu te amo hoje, ovelha querida. Eu te amo.